Oi, família! Como vai você? Eu espero que você vá bem. Eu me sinto feliz, eu estou bem por estar na sua companhia agora. Eu aproveito cada oportunidade de encontro com você e venho com muita vontade, com muito desejo de que lhe seja bom, que alguma coisa fique do programa de hoje para que você ponha em prática e tenha uma experiência de vida com significado. A gente precisa encontrar significado na vida. Muitas vezes falo aos pais a respeito dos seus filhos e peço que os pais cuidem de dar aos filhos um sentido de vida, que os façam sentir-se úteis, participando da vida, encontrando o seu significado na vida, para que veja significado em viver. Isso é importante em tudo. Qual é o significado daquilo que eu faço hoje, daquilo que eu chamo de trabalho? Qual é o significado das minhas relações? Qual é o significado da minha postura frente à vida? Ou seja, isso precisa ter um significado para que eu não seja um elemento solto na existência, mas que eu me sinta útil, participativa, que eu possa fazer diferença, que ao chegar num ambiente eu consiga de tal forma perceber o meu significado, ou o significado que eu dou àquilo, é tanto que a conversa pode mudar, o ambiente pode ser diferente e que bom que seja positivamente, é claro. Mas, de alguma forma, quando nós deixamos que a vida perca cor, que a vida perca para nós o que tenha a oferecer em termos da minha percepção, do propósito que eu deva cumprir, daquilo que eu deva buscar, então nós vamos morrendo aos poucos. Eu chego a pensar que muitas pessoas têm pensado em morrer, tirar a própria vida, porque justamente não veem qual é o seu significado na vida, perderam o propósito da própria existência. Tenhamos o cuidado de antes, agora, enquanto temos percepção, de sermos cuidadosos mesmo em nos cuidarmos, em encontrarmos uma forma de nos vermos úteis, mas não digo úteis para cumprir uma tabela, mas para fecharmos ciclos que tenham a nós uma resposta de que me dê um lugar de viver me sentindo verdadeiramente útil. Então eu convido você a, no programa de hoje, falar de um tema que para mim é muito importante. Vamos falar de perdão. E esse é um aspecto da vida que nós buscamos e precisamos considerar com muito cuidado, porque ele é absolutamente necessário a todos nós. E lidar com as perdas é muito importante. Mas saber lidar com as perdas que vêm acompanhadas com a necessidade de perdão é ainda mais. E pessoas que sabem esse movimento do perdão, sabem do significado do perdão, sabem do significado da vida, sabem o que é considerar a vida. Então vamos lá, vamos falar de perdão. Como é que faz esse movimento de perdoar quem nos feriu? Como é que lida com o perdão quando nós fomos traídos, quando nós fomos abandonados, quando não agiram como nós minimamente esperávamos a nosso respeito? Como você tem lidado com as dores que você carrega há tanto tempo, tem colhido na própria carne a dor de ter sido rejeitado, abandonado, desprezado, desprezada, enfim, como você vai trabalhar isso que tem feito tão mal a você? Será que existe técnica? Será que existe uma forma que você possa seguir para alcançar o objetivo de perdoar, virar a página e continuar escrevendo a sua história? Vamos conversar sobre isso e mais no programa de hoje com a psicóloga Marli Portugal, mas é claro que a sua presença é que faz todo sentido aqui pra gente. Então fica conosco, compartilhe suas histórias, faça perguntas, fique à vontade. Não digo que as responderemos agora durante o programa, mas nós acompanharemos você, sim. Muito obrigada pelo seu carinho desde já. Vamos lá, Marli Portugal, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui no consultório. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você, Darlete. Obrigada. Marli, Uhum. me diz, para começarmos, já fiz este tema aqui em outros momentos, no consultório de família, mas você sabe que cada pessoa, especialmente cada profissional, tem a Sim. sua abordagem a fazer com relação ao tema perdão, como aos outros temas em geral. Uhum. Você tem se dedicado a trabalhar isso em consultório, nos atendimentos, você tem se dedicado a esse aspecto da necessidade
necessidade humana, que é de perdoar quando ferido, machucado e etc, etc. O que é o seu conceito de perdão para a gente começar o programa de hoje? É você perder o que não é seu. Então, o outro me magoou, o outro me traiu, no contexto aqui conjugal, né? Houve uma traição. A responsabilidade dessa traição é do outro, só que eu carrego isso comigo, tendo mágoas, isso abaixa a minha autoestima e aquela relação não tem mais um equilíbrio. Não tem mais aquela liga, sabe? A pessoa não consegue mais ser ela, porque ela está carregando algo que não a pertence. Então, com o perdão, eu tenho ajudado muitos casais a poder separar o que é do outro e o que é dele. E aí, recomeçar uma nova história, sem a maldição, podemos dizer assim, do adultério, né? Em se tratando especialmente da vida conjugal, quando há um adultério, é comum que a outra pessoa, especialmente a mulher, se veja numa situação de dívida e lida com a culpa de: será que ele me traiu porque eu não fui suficiente? Será que ele me deixou porque eu não fui o suficiente para que ele não tivesse interesse em outra pessoa? E assim, vamos deixar aqui já bem combinado, claramente combinado, de que estamos obviamente todos sabedores que homens e mulheres traem. Então não considerem o artigo se estou usando no feminino ou masculino ou gênero, homem, mulher, mas vamos considerar o fato, trair. Ser humano, né? O ser humano traindo. Mas no aspecto da mulher, quando é ela quem é traída, tem muito do sentimento no que eu falhei, no que eu faltei, e aí se soma ao erro do outro. Isso, diante do que você está dizendo, daquilo que não é meu, é do outro, é responsabilidade do outro, nem sempre fica tão claro assim. Não, porque as pessoas geralmente têm uma percepção um pouco equivocada sobre o perdão. Eu sempre pergunto, Darley, de algum momento, quando eu atendo um caso que eu preciso trabalhar o perdão, eu sempre pergunto para a pessoa, né, o que significa perdoar para você? Geralmente tem chegado até mim duas respostas, né? É esquecer ou aceitar o outro como ele é. Bom, esquecer, para que a gente esqueça algo, não importa o que, nem quando aconteceu e nem por quem. A gente precisa ter amnésia. Só que se eu tiver amnésia, eu vou esquecer tudo, as coisas ruins que me magoam, que me chateiam, mas também eu vou esquecer as coisas boas, então eu não vou ter mais história. Não existe ninguém assim. Então, é algo inconcebível. A outra resposta, que é aceitar o outro como ele é, também é uma percepção equivocada, porque erro é erro. Por exemplo, como que se aceita por si só, gente, um adultério, um estupro, um assassinato, um abandono? Isso não entra na nossa mente, porque é erro. Agora, o errado é uma vítima, mas calma, não me julguem. Eu não estou justificando o erro. Eu estou entendendo que o errado é um ser humano. Sabe, Darley, eu sempre faço assim com os meus pacientes. Olha, aponto assim para a janela do meu consultório, né, e falo assim: imagine essa janela agora. Vamos imaginar que isso aqui se transforma agora num grande telão. E Deus ali mostrasse, ou se a gente tivesse a oportunidade de ver a vida da outra pessoa, desde quando ela foi gerada no ventre da mãe. Você estaria aí do lado, olha, é por isso. Você ia entender o que levou essa pessoa, traumas talvez do passado. Mas o que isso ia acontecer com você apenas? Você só ia entender. Isso não ia tirar o peso que está em você sobre o que o outro fez. Então aí eu falo para as pessoas como eu vejo o perdão. Você para no meio e você vai ver que tem duas ações. Você tem que ter coragem para poder praticar isso. Perder, quando você divide essa palavra no meio, fica perca, perda, perca, né? Isso não é seu. Separe, é do outro. Porque, como você disse há pouco, as mulheres, ela parece que mostra, traz mais isso ao consultório. Por que, Darleide? Porque a mulher é muito levada pela emoção. E a emoção,
ela confunde a nossa razão. Porque o emocional, ele faz nos interpretar da seguinte forma: eu errei, eu fracassei, eu não fui boa o suficiente para o meu marido. Por isso ele procurou outra lá fora. Também. E aí ela tem, eu sou da abordagem da TCC, trabalho com ela. Que significa isso? Teoria cognitivo-comportamental. Cognitivo é a razão, que é aqui no lobo frontal. É aonde a gente, como a gente percebe a vida, como a gente interpreta. A partir daí, esse pensamento desperta um sentimento. Então, diante da situação, adultério, traição, a mulher tem a seguinte interpretação, falando da mulher, mas o homem também. Mas vamos imaginar que a mulher, ela pode assim interpretar: eu fiz uma coisa de errado. Eu não entendi esse homem, eu acho que eu cobrei demais, eu falei demais, eu não fiz o que deveria ter feito. Este pensamento, e não o fato do adultério, mas esse pensamento me desperta, porque eu pensei aqui dentro, e é aqui dentro que age. Tem uma escritora muito conhecida, norte-americana, Ellen White. Esta mulher, ela já escreveu no livro ali, ó, Mente, Caráter e Personalidade. Também no livro A Ciência do Bom Viver. Gente, olha esse nome. Quer saber como ter uma boa vida? Lê esse livro, A Ciência do Bom Viver. Fantástico. Não é, Darleide? Ali ela escreve em alguns capítulos, resumindo alguns capítulos dela, ela diz o seguinte: há uma forte ligação entre as doenças orgânicas e a nossa mente, porque vem tudo da nossa mente. Então é porque é aqui dentro que acontece. A mulher, quando ela pensa assim, ela sente o quê? De cara, insegurança, angústia, medo, e vai gerando o quê? Leva o corpo, ele somatiza, e aí gera doença, depressão, comportamento. O sentimento, ele direciona o comportamento. A mulher fica calada, ela só chora. E ela não consegue enxergar a realidade. Que tá bom, num relacionamento entre dois, é claro que houve participação equivocada das duas partes. Mas quem tomou a decisão de enganar foi dele ou foi dela. Então, quando você separa e olha para a realidade, traz um alívio, tira a mágoa. E aí a pessoa, ela consegue o quê? Fazer com que a sua autoestima fique boa. Você tem certeza que isso tira a mágoa? Porque é possível que alivie, mas do ponto de vista das nossas relações do cotidiano, o mínimo que nós esperamos da pessoa com quem nós convivemos mais frequentemente ou mais intimamente é a confiança. Sim. É assim, a fidelidade, minimamente. Se Sim. espera a fidelidade do gerente do banco, se espera a fidelidade do porteiro, se espera a fidelidade do chefe, do marido. A gente espera a fidelidade uns dos outros, né? Quando falta... Então, vamos fazer aqui o exercício de... Eu vi pela janela a concepção, o nascimento, o trauma, realmente, puxa, verdade, etc. Mas quando esbarrou na relação comigo, eu digo, mas comigo? Eu fiz isso, fiz aquilo, demonstrei, etc. Ele falhou comigo. Não chega uma hora que pode até apaziguar a mágoa, mas permanece uma raiva? Que raiva que você... E digo mais, cristãos têm muita dificuldade de lidar com raiva. Nós negamos que sentimos raiva. Não, mas sentimos raiva. Claro. Quando é que entra esse sentimento de raiva e como é que faz com ele? Então, raiva é sentimento. E o sentimento não vem da situação. Você pode até estar ouvindo aí, mas sim, vem sim. Foi porque ele fez isso, ou foi porque ela fez isso que eu senti a raiva. Você sentiu a raiva aí dentro de você. Você sentiu a raiva. Por quê? Qual é o processo? Qual é o mecanismo? Primeiro, é que é muito rápido, sabe? Eu interpreto e mecanicamente aqui dentro, eu sinto a raiva, ou eu sinto a confiança, ou eu sinto a alegria. Então, tira a mágoa se eu entender como na prática, Darleide, eu praticar o perdão. Se eu entender que eu tenho que ficar com essa pessoa apesar de, eu estou o quê? Aceitando o que ela fez. E não se aceita, então você vai viver uma autossabotagem dentro do seu casamento. Sempre vai ficar aquele fantasma, né? Ele pode estar pintado ou ela de ouro. Se demorou um pouquinho, olha lá, ó. Tá com outro, tá com outra. Então você tem que verdadeiramente mexer no inconsciente,
que é onde fica a mágoa. E na prática, eu tenho uma forma de ajudar os meus pacientes a colocar em prática, por exemplo, a perda. Eu gosto muito, Darleide, de trabalhar com a escrita, porque quando eu trabalho com a escrita, eu mexo com a razão. E isso vem à tona, e a emoção não vai ter vez aqui comigo me equivocando. Então, quando eu passo para um papel, né, seguindo 4 passos da assertividade, que é uma técnica que traz equilíbrio aos relacionamentos. Você vai trazer para a gente os 4 passos? Pode ser? Gente, então o programa não vai ser só conceitual, não vai ficar só na ideia, vai para a prática, para o exercício. Isso. Que ótimo. Só segura um pouquinho mais e me diz o seguinte, você pintou rapidamente aí a seguinte cena para mim. Digamos que o casal decidiu permanecer junto. Certo. Para algumas pessoas isso significa perdão. E o que é perdão? Especialmente os que estão fora. Ah, decidiram ficar junto, então, que bom, perdoou. E eu tenho a impressão, muito de perto, de que nem sempre isso é o resultado de um perdão. Porque lá dentro continuam as críticas, as ofensas, as agressões, ou isso que você falou agora há pouco, o medo, a insegurança, será que o outro é? Vamos trabalhar só isso um pouco mais para a gente desembocar então nas suas práticas, para então elaborar o perdão de fato. Então, é muito importante entender o seguinte, um casal que me procura, quando o casal me procura, eu fico muito feliz porque os dois querem ajuda. Quando só um procura, eu tento ajudar aquela pessoa, mas é complicado atingir o outro. Mas vamos imaginar aqui um casal diante de mim que um dos dois adulterou. E eu já passei muito por isso. Eu já passei muito, assim, pela experiência de estar diante de um sofrimento gigantesco, aonde a pessoa diz para mim, doutora, eu amo essa mulher, eu amo. Mas ela me traiu com amigos, com pessoas próximas. Eu amo este homem. Mas ele me traiu, é como se tivesse quebrado. Mas eu amo, eu não consigo, eu não quero ficar longe. O que eu faço para tirar essa dor? Porque dói. Todas as vezes que eu tenho que deitar ao lado dessa pessoa, nasce aquilo, renasce. O que eu faço? Tira isso de mim. É isso. É muito duro, é muito difícil. Então, eu digo para a pessoa, você precisa entender uma coisa. A responsabilidade, e não culpa, a responsabilidade dela ter praticado isso foi dela. Quando você entender isso e separar, você já vai aliviar a sua dor 80%. Porque quando você olha para o outro e tem a seguinte interpretação, né? Tá, ele errou, ela errou, mas eu tenho participação nisso. Eu quem fiz, quem provoquei. Eu quem provoquei isso daí, então eu vou ter que ficar. E outro aspecto, né? Nós temos crianças em casa. Como que eu vou separar? Como que eu vou abandonar essa família? Mas também não está dando certo ficar, porque as crianças estão presenciando cenas que elas não merecem. Então eu falo, não merece mesmo, e nem vocês. E olha, Darleide, eu falo com muita autoridade, eu até me emociono e me arrepio. Porque eu falo para eles assim, se vocês dois querem, vocês têm a possibilidade de viver um casamento como nunca viveram até agora. Porque vocês precisam se conhecer. Darleide, uma frase que marca a minha vida. Ninguém dá o que não tem. Então você precisa se valorizar. Você precisa reconhecer os seus valores, se amar, para que você consiga transmitir isso para o outro, porque não tem congruência em eu amar alguém se eu não me amo, se eu me anulo na relação. Então eu tenho um trabalho com os meus pacientes de reconhecimento, que levanta a sua autoestima, de trazer o seu eu à tona. Não é egoísmo, não, é autenticidade. Quando uma pessoa ela é autêntica, ela consegue lidar consigo mesma. A partir daí, ela vai conseguir lidar com o outro. E aí, há uma grande possibilidade, trabalhando o perdão, como logo mais eu vou estar explicando isso, é que vai trazer
vai conseguir, essas pessoas vão conseguir tirar, e tiram, Darleide, porque eu tenho vivido isso com os meus pacientes e tem sido uma bênção. Que ótimo. E eu considero muito importante quando você consegue separar a responsabilidade que é do outro, da sua participação, é óbvio, nessa relação, você participa dela, mas a responsabilidade da decisão, como você bem disse, é do outro. Isso também torna a situação um pouco mais possível de lidar, com maior clareza, porque agora esse indivíduo não está sob culpa, sobre desespero, de foi por minha causa, eu é que sou responsável alivia por muito. Isso, alivia bastante. E no alívio, dá para você perceber melhor a situação, dá para administrar melhor, até para tomada de decisões, para ser mais assertiva nas suas decisões. Exato. Né? E sabe, Darleide, até eu falo assim, olha, mesmo se você não quiser continuar com essa pessoa, precisa perdoar. Porque senão você vai carregar o que é do outro com um novo parceiro, não vai dar certo. E tem gente que diz assim para mim, não tem problema. E se não der certo, eu troco. Ainda brincando, né? Tem pessoas que dizem, os psicólogos estudam 5 anos para falar E nesse momento eu falo, e ela, não, doutora, eu troco de parceiro, e aí troco, já entendi o seu eu vou ficar sozinha, e eu, que é esse Aí eu peço para as pessoas analisarem ou lembrarem se já passaram por andarilhos em rodovias. Eu estava vindo aqui para Novo Tempo, eu passei por alguns. Ali não é o João, não é a Marli, não é a Darleide, é um ser vivo. Mas não é uma pessoa que consegue lidar com a sua vida. Está no anonimato. E eu digo para a pessoa, olho bem nos olhos da pessoa e digo assim, não precisa. Você pode assumir a sua vida. Os problemas vêm. É só resolver, um a um. É verdade. Vamos continuar estudando sobre família, inclusive sobre o tema perdão, baseado na revista Entre Família, que é o nosso presente aqui da Novo Tempo para você. Esse curso traz temas fantásticos sobre sexualidade, educação dos filhos, tem também sobre o tema perdão, como cuidar melhor do seu casamento, como fugir das ciladas do adultério, como cuidar das suas relações como um todo, como lidar com os sentimentos tóxicos que muitos de nós carregamos, como lidar com ciúmes. Essa revista é para você, Entre Família. Então vamos fazer um combinado? Você pede a sua revista e não tem custo nenhum por isso, ou seja, não vai pagar para tê-la em casa. Só precisa mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. Facinho, use um aplicativo para pedir a sua revista e nós vamos mandar com muito carinho para você. Porque os Anjos da Esperança, ou seja, todos aqueles que nos apoiam para fazermos o trabalho que temos feito, que todo mês colaboram aqui com o nosso trabalho, nos faz avançar muito, também nos ajudam a fazer os cursos que nós mandamos gratuitamente para todas as pessoas. Então, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, por exemplo, o DDD é 12, o número é 981001615, 981001615. Esse é o WhatsApp. Agora, se você prefere ligar, como se faz tradicionalmente, então pode mandar para a gente, anota aí esse número, liga 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Esse é para você ligar e pedir o curso Entre Família. Então, nós estamos hoje conversando com a psicóloga Marli Portugal. Estamos abordando a temática fidelidade, como lidar com a infidelidade em qualquer relação na vida. Nós pontuamos aqui mais a relação conjugal, porque é uma maior frequência que chega para a gente de pedidos de ajuda, inclusive no consultório também. Mas dói ser traído por amigos, dói ser traído pelos pais. Pais podem trair os filhos também, isso causa uma mágoa, um rombo no coração também. Pode ser a traição que você esperou de uma relação outra qualquer e sentiu-se simplesmente chocado quando você percebeu que não deveria ter confiado em quem confiou. E hoje nós vamos tratar de passos que possam ser dados em busca do perdão de fato. A Marli
me fez a proposta de nós conversarmos sobre esse tema, e especialmente porque ela, de modo prático, tem conduzido casais, homens e mulheres, a trabalharem o perdão por ser tão necessário para que continuem vivendo em paz. O grande ganho é a paz, não é? Sim, Depois de um sim. perdão, o grande ganho é esse. Exato. Vamos só pontuar. Você vai Sim. trazer para nós 4 passos. Exato. Primeiro passo, É valorizar o outro, porque todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. Então, quando eu faço um esforço, porque nesse momento é difícil, mas quando eu centralizo nas qualidades da pessoa, isso vai ter um efeito muito benéfico no nosso cérebro. o segundo passo, porque nós vamos voltar no próximo bloco trabalhando os 4 pontos. Certo. Segundo passo, É abrir a sua alma. Para as pessoas, né, que demonstram uma fé em Deus, abrir a sua alma para Deus. Para aqueles que não acreditam em Deus, é abrir a sua alma para você mesmo, né? Assim, tudo isso vai ser escrito. Então, nessa segunda parte de abrir a alma, não importa para quem, vamos colocar assim. Você precisa colocar no papel, escrever no papel, qual foi o seu sentimento quando você descobriu a traição? Como foi? Né? O que você fez? Com quem você falou? Você ficou sozinho? Então, é algo assim que vai mexer na ferida. É muito difícil, as pessoas têm me dito isso. Mas é o segundo passo, abrir a alma. terceiro, Aí entra a perda. É reconhecer por escrito, escrever mesmo ali, sabe? Eu reconheço que a responsabilidade de ter me traído, de ter me enganado, de ter feito isso negativamente comigo, foi da tal pessoa. quarto passo, Interceder pela pessoa, desejar o bem dessa pessoa, né? Falar, escrever, né? Que deseja que essa pessoa fique bem. toda essa prática você indica que seja por escrito? Por escrito. Então tá, nós vamos no intervalo. Sim. E aí na volta nós vamos voltar passo a passo, considerando então como esse exercício, como isso pode tirar de você e colocar no papel, que significado tem isso, qual é o resultado disso de forma prática. É bem rapidinho, já estamos de volta aqui com você. Até já.